Minhas irmãs, meus irmãos, que Jesus nos abençoe. O grande psicanalista Erich Fromm determina em sua obra que uma das necessidades básicas mais prementes do ser humano é o de ser feliz, é o de conquistar a felicidade. E ele chega a essa conclusão depois de anos de experiência tratando de pessoas com seus problemas íntimos. A doutrina espírita, representando o Consolador prometido pelo Senhor Jesus, e por isso mesmo veio falar sobre todas as coisas, não poderia fugir de nos dar explicações acerca da felicidade que todos nós buscamos, todos nós queremos. Pois bem, o assunto que nós vamos tratar hoje é felicidade. Temos motivos para sermos felizes? Quais são os principais motivos? O que é que a doutrina espírita, somada ao Evangelho e à realidade do nosso planeta, tem a nos dar sobre felicidade? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Allan Kardec propõe aos espíritos uma questão muito interessante a respeito do nosso bem-estar, que nesse instante a gente pode traduzir como felicidade. E o estado de felicidade é um estado completo de bem-estar. Então ele propõe, na questão 719 do livro dos Espíritos, se a busca pelo bem-estar é contrária à lei da natureza. Se nós buscando a nossa felicidade, uma situação que nos permita viver bem, se isso contraria a lei natural. A princípio a gente pode não entender bem essa pergunta, porque Kardec está questionando, mas se a gente se lembrar de uma outra questão do livro dos Espíritos, a questão 785, nós vamos entender. Na questão 785, Allan Kardec questiona a espiritualidade sobre quais são os maiores entraves para o crescimento, para o desenvolvimento de nossos espíritos. E os espíritos dizem que são o orgulho e o egoísmo. Ora, se o egoísmo é uma das chagas da humanidade, buscar o nosso bem-estar não seria egoísmo? Buscar a nossa felicidade não seria egoísmo? Talvez seja por isso, um exercício aqui de imaginação, de estudo, que Kardec tenha proposto aos espíritos. Se eu buscar a minha felicidade, eu estou contrariando a lei natural, eu estou sendo egoísta? E os espíritos disseram que não, que a busca pelo bem-estar faz parte do processo natural de desenvolvimento dos nossos espíritos. Mas que nós precisamos levar em consideração duas premissas. Primeiro, relacionado à própria vida física, ao nosso corpo físico. E aí os espíritos aconselham, para o bem-estar físico, tomar muito cuidado com os excessos. E os excessos contrariam a lei de conservação. Também está na terceira parte do livro dos Espíritos. Então nós todos sabemos que quando a gente promove alguns excessos relacionados ao corpo, o corpo tira o bem-estar do nosso espírito. Se a gente se alimenta um pouquinho mais do que precisa, o corpo sofre. Se trabalha excessivamente, o corpo sofre. Se dorme demais, também há as retaliações. Ou seja, tudo aquilo que é excessivo prejudica o corpo físico, e cada um de nós tem os seus próprios limites, que precisam ser estudados e respeitados, porque senão o nosso bem-estar, junto ao nosso mecanismo biológico, vai embora. Na questão moral, dizem os espíritos, e aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas para nós todos. Na questão moral, os espíritos falam que para nós nos sentirmos bem, ou adaptando para o nosso tempo, para nós nos sentirmos
felizes, ninguém pode estar em prejuízo. Ou seja, a minha felicidade não pode ser peso para ninguém. A minha felicidade não pode custar nada para os outros. E aí fica difícil. Porque o nosso bem-estar quase sempre está condicionado àquilo que a gente espera das pessoas. Tanto que a gente reclama. Como é que eu posso ser feliz com uma esposa dessa? Ou com um marido desse? Ou com um emprego desse? Ou com filhos como esses? Ou com uma sogra como essa? Um pai, uma mãe? E assim sucessivamente. A gente está sempre dizendo que a nossa felicidade, o nosso bem-estar está vinculado às pessoas que convivem conosco. Pois Allan Kardec recebe dos espíritos que o próximo não pode pagar a conta da nossa felicidade. Eu quero que seja feito do meu jeito, senão não precisa nem fazer. Ou faz do jeito que eu quero ou não faz. Nós ainda impomos condutas às pessoas para nós nos sentirmos bem. E isso contraria a lei natural. Então o próximo sem prejuízo. Já podemos ver que o quanto nós erramos em relação ao nosso bem-estar aqui na Terra. Enquanto a gente estiver depositando nos ombros alheios o nosso sentimento de bem-estar e felicidade, nós estaremos contrariando a lei natural. Consequentemente, mais devedores, mais necessitados de expiações. Isso posto, podemos começar objetivamente a falar sobre felicidade lá no livro dos Espíritos. Na questão 920, todos nós já ouvimos essa pergunta. Allan Kardec pergunta à espiritualidade se é possível aqui na Terra uma felicidade plena. Se os espíritos reencarnados aqui têm possibilidade de atingir a felicidade máxima. E os espíritos falam que não, que felicidade máxima não existe, porque a vida na Terra nos foi dada como provas e expiações. Isso precisa ficar bem claro, embora nós saibamos, mas continuando na resposta, a gente vai discutir, vai descobrir aquilo que é necessário para o nosso próprio comportamento em função da felicidade que a gente busca. Não é possível a felicidade plena, a gente ainda acha que é, mas a gente sempre acha que tem gente que é feliz completamente nesse mundo, né? O que não é verdade, porque quem não está em prova está em expiações. E os Espíritos completam a resposta dizendo que cabe ao ser encarnado aplanar essas provas e expiações e ser feliz tanto quanto é possível ser na Terra. Olha que interessante. Então, para mim ser feliz, eu tenho que diminuir as minhas provas e as minhas expiações, ou seja, passa a ser para mim um dever. Então, felicidade na Terra, nós podemos entender que é um dever meu de me sentir feliz, ou de conquistar a minha felicidade. De que jeito eu faço isso? Diminuindo as minhas provas e as minhas expiações. Como é que eu diminuo as minhas provas e expiações? Mudando de comportamento, deixando de errar para não criar expiações e progredindo pelo amor, para que a natureza não tenha que me puxar pela dor. Então é um dever se sentir feliz. E nós vamos descobrir isso cada vez mais discutindo o doutrina espírita. Na questão 922, a proposta de Kardec é: quais são os parâmetros da felicidade possível na Terra, uma vez que não é possível ser completamente? Quais são os parâmetros? E os Espíritos dizem que na questão material, a posse do necessário. Nós já sabemos o quanto materialmente nós precisamos para nos sentir felizes. Nós não vivemos uma vida ansiosa em função de mais e mais conquistas, de mais e mais aquisições, de mais e mais buscas para satisfazer a nossa necessidade de consumo. Quantos pares de sapato precisa um homem para ser feliz? Quantas sandálias precisam as mulheres para se sentir felizes?
quanto o nosso guarda-roupa precisa estar mais cheio ou menos cheio para nos sentirmos felizes. É isso que os Espíritos estão dizendo. Nós precisamos descobrir o quanto é necessário, porque nós ainda vinculamos a nossa necessidade de felicidade às necessidades materiais. Quando eu conseguir reformar minha casa, aí vai ser uma alegria só. Quando eu trocar de carro. Quando. Mas quando a gente adquire um bem, logo passa a alegria e a gente passa a olhar para outro bem, e assim sucessivamente. Nessa linha de raciocínio, antes de continuarmos na resposta da questão 922, vamos para a questão 926. Allan Kardec propõe aos Espíritos: com o progresso da humanidade, não se cria novas necessidades para os seres humanos? O que é que ele estava perguntando, traduzindo aqui? Com o progresso científico, com as descobertas da ciência, não se cria novas necessidades materiais para os seres encarnados? Sim, diziam os Espíritos. Sim. Mas a vossa felicidade é proporcional às necessidades fictícias que criais para vós mesmos. E será na terra o mais rico aquele que precisar de menos coisas? Olha a resposta dos Espíritos. Quer dizer, o avanço tecnológico produz novas necessidades. Quando eu li isso e começamos a discutir, eu me lembrei de um fato que peço licença para contar para você. E a gente pode analisar junto. Finzinho dos anos 60, 40 anos atrás, a ciência humana já tinha criado a televisão. Mas lá em casa não tinha um. Então nós tínhamos uma necessidade de algo que o progresso humano conquistou. Então todo dia a gente escolhia entre os dois vizinhos que nós tínhamos que tinha televisão. Um dia ia um, no outro dia ia o outro assistir televisão. Pedia para assistir um pouquinho de televisão. A gente tinha uma necessidade, porque não tínhamos televisão em casa. Um dia o papai entrou com uma televisão dentro de casa, na Colorado RT, preto e branco. Vocês conhecem? Mas não assistimos televisão na casa dos outros. Quando o papai entrou com aquela televisão dentro de casa, foi uma alegria só. E nós deixamos de dar trabalho para os outros, passamos a ter a nossa televisão. E todas as noites a família se reunia para assistir, papai, mamãe, minha irmã, eu e meu irmão, assistíamos televisão no canal que o papai queria. Era ele que mandava. E todo mundo feliz. Quando o papai ia dormir, aí a gente chegava num acordo para ver em qual dos 3 canais a gente podia assistir televisão. 3 ou 4, não me lembro exatamente. Era assim. Passou por um período, televisão. Mas hoje, qual é a nossa necessidade de televisão hoje? É uma Colorado RT preto e branco? Não, porque a ciência já criou um outro tipo de mecanismo televisivo. E hoje, quando a gente fala em televisão, já aparece logo na nossa cabeça aquela LED 3D que custa não sei quanto, mas a gente pode pagar em 300 reencarnações seguidas. E a gente quer essa televisão. E novamente eu me lembro, porque em casa, quando eu era moleque, nós precisávamos de uma televisão para pôr na sala. Hoje, nós precisamos de uma sala para pôr uma televisão. Tal o tamanho, não é? Essas coisas. Então, a tecnologia foi criando necessidades. Mas o pior não é isso. O pior é que a gente acha que uma televisão só não dá. Tem que ter uma em cada quarto.
Tem que ter uma lá na cozinha, tem que ter uma lá na varanda, lá no fundo, para a gente assistir o jogo do Corinthians enquanto faz um churrasquinho. É isso que os Espíritos estão falando. Necessidades fictícias. Nós precisamos de tanto, porque cada um desses equipamentos que a gente compra vem com um acessório chamado carnê. E esse carnê tira a paz da gente, tira o bem-estar. E quanto mais carnê a gente tem, mais complicadas as coisas ficam, porque à medida que a gente cria uma necessidade fictícia, com certeza, não sei com vocês, mas comigo é assim, se eu escolho uma coisa, eu tenho que abrir mão de outra. E alguém lá em casa vai estar numa condição de prejuízo no seu bem-estar, porque eu resolvi satisfazer uma necessidade minha. Essa é a questão que Kardec está falando. Quanto mais coisas materiais a gente pensa que precisa e põe na cabeça que precisa, mais infeliz nós vamos ser em função de problemas para pagar, de manutenção a ser dada e de descontentamento de um ou outro que tem que abrir mão daquilo que era de direito dele, segundo o seu entendimento. Mas existe uma outra consequência ainda. Por experiência. Nós assistimos televisão em 5, na sala, no canal do Papai Queria. E hoje as pessoas, as famílias assistem televisões, as suas televisões juntas. Não, fica cada um no aposento. Quer dizer, ninguém mais consegue conviver em família e com isso abrir mão do seu egoísmo. Eu teria que abrir mão assistindo televisão com mais gente do canal que eu quero, ou teria que negociar. Então hoje as famílias têm coisas materiais, mas estão desunidas. E cada um acaba comendo no seu próprio aposento, enquanto assiste o seu programa, e quando não é televisão é o computador, também já você tem mais de um em casa. E aí a família está desunida. Tira a possibilidade do convívio familiar e de se somar isso um pouco mais de felicidade. E os Espíritos dizem então, para Kardec, que será o mais rico na Terra aquele que precisa de menos coisa. 500 anos antes de Jesus, aproximadamente, Sócrates já tinha entendido isso. Certa oportunidade, o filósofo caminhava por Atenas, observando o comércio, e um dia um vendedor se aproximou dele e perguntou: procurando algo para comprar, Sócrates? Falou: não, eu só estou verificando quantas coisas existem de que eu não preciso para ser feliz. As coisas materiais não vão trazer felicidade para a gente. Trazem na medida que a gente dá importância para aquilo. Né? Então vamos voltar aqui à questão 922. A questão material é essa, a posse. Lembrando do Evangelho do Senhor Jesus, esta noite será pedido à tua alma: por que você está abarrotando o teu celeiro? Assim somos nós em nossas casas. Nós abarrotamos nossas casas de coisas materiais, e se precisar voltar ao mundo dos espíritos, a gente vai deixar esses produtos todos que a gente queria ansiosamente? Faz um esforço danado para comprar um carro, compra um carro, no outro dia desencarna. E aí? Vai embora em paz? Livre? A natureza divina vai encaminhar um novo dono para esse carro? Está tudo certo? Fazemos de tudo para conquistar uma casa, fazemos de tudo para reformar uma casa, e aí desencarnamos logo depois. A gente vai embora para o mundo espiritual tranquilos, consciência tranquila, vamos deixar o bem material, a gente vai ficar vinculado emocional e até presencialmente ao bem. É isso que nós precisamos prestar atenção, porque material nós não levamos nada deste mundo, absolutamente nada. Então vamos para a questão moral ainda na questão 922. Consciência tranquila, dizem os Espíritos, para ter felicidade. E depois eles acrescentam: e fé no futuro, fé em Deus. Né? Consciência tranquila. E aqui reside então a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Porque se nós formos conscientes da realidade, tal qual a doutrina espírita está nos apresentando, a gente vai lidar bem com a posse material. Então é uma questão de consciência também. Então vamos discutir um pouquinho dessa questão da consciência. Allan Kardec
faz uma proposição aos Espíritos na questão 614, que é: o que é a lei natural? Que são todas as leis que regem as nossas vidas, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. E os Espíritos dizem para nós que a lei natural é a lei de Deus, única, necessária para a felicidade do homem. E o homem só é infeliz porque se afasta da lei de Deus. Resposta dos Espíritos. Então, se nós estamos infelizes, é porque existe alguma querela aí com relação às leis naturais e à lei de Deus. E os Espíritos estão dizendo que a lei de Deus é a única necessária para a nossa felicidade. E o Senhor Jesus dizia: busca antes o reino dos céus e a sua justiça, ou seja, há uma lei espiritual que rege o mundo material, inclusive, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O homem, ao longo desses 2000 anos, podemos interpretar assim, preferiu entender que ele se vincular religiosamente a Deus, as coisas materiais seriam acrescentadas. Não é isso que o Cristo disse. O que o Senhor Jesus disse é: busca o reino dos céus e a sua justiça, ou seja, pratica a lei de Deus, e tudo aquilo que é necessário para o crescimento do seu espírito vai ser dado, mas não necessariamente em coisas materiais. Bom, se todos nós temos uma consciência que pode ou não estar tranquila, e a lei de Deus é a única necessária para a felicidade de todos os seus filhos, essa lei tem que estar acessível a todo mundo. Todos têm que ter acesso a essa lei. E aí Kardec pergunta na questão 621 onde é que essa lei está escrita. E todos nós já ouvimos a resposta: está escrita na nossa consciência. Ou seja, cada um de nós tem em si um nível de entendimento, um nível de consciência com relação às leis divinas. Quando ocorre com nós todos aquela situação que eu não devia ter feito aquilo, é a nossa consciência que está nos clareando, está nos alertando. E nós infringimos o nosso próprio entendimento com relação às leis de Deus. Então a nossa consciência, em tese, é o nosso juiz. É o nosso juiz. Então está na nossa consciência. Desde quando? Essa questão a gente consegue estudar com André Luiz, lá em Evolução em Dois Mundos. Vamos dar uma estudada rápida. O Dr. André Luiz traz algumas elucidações muito interessantes. É redundante falar que o André Luiz traz algumas informações. Toda a obra dele é repleta de informações brilhantes, muito esclarecedoras. Mas em Evolução em Dois Mundos, ele traz, a partir do capítulo 10 até o 15º aproximadamente, algumas informações muito interessantes acerca disso que nós estamos discutindo hoje. E está vinculado também não só à felicidade, mas como ao próprio desenvolvimento do processo religioso aqui na Terra. Vamos entender o que o Dr. André Luiz quer dizer. Há mais ou menos 100 mil anos atrás, nós, seres humanos, começamos a fazer uso da palavra, falar. Nós começamos a falar. Até então nós não falávamos articuladamente, nós grunhíamos, nós rosnávamos, nós urrávamos, mas não falávamos. André Luiz explica em Evolução em Dois Mundos que o nosso perispírito passou por uma intervenção no seu modelo, e quando a gente reencarnou, começou a reencarnar com aquela variação no perispírito, nós começamos a moldar o corpo aqui com um aparelho fonador. Ou seja, fizemos uma plástica no mundo dos espíritos e começamos a moldar no corpo físico um aparelho fonador que possibilitaria a fala, ser desenvolvida a fala aqui no nosso planeta. Esta informação de André Luiz, ditada em 1958, foi confirmada agora no comecinho do milênio, né? Dr. Francis Collins, gestor do projeto Genoma, escreve num livro muito interessante chamado A Linguagem de Deus,
que há mais ou menos 100 mil anos, analisando o desenvolvimento do DNA nosso, do genoma humano, nós começamos a falar. Olha interessante. A ciência completa agora, o que André confirma agora, o que André Luiz falou há 50, 60 anos atrás. Mas o que tem a ver isso com consciência? As coisas vão acontecendo produtivamente, com mais ou menos velocidade, mas vão progredindo. Quando o homem começou a falar, ele começou a desenvolver a necessidade de pensar, tanto para falar quanto para entender o que era falado para ele. Com isso, exercitando esse mecanismo do pensamento, ele passou a pensar continuamente, ou seja, 24 horas por dia no fim das contas. O pensamento do ser humano passou a ser contínuo. O que antes era fragmentado, de repente, ao longo desses milênios, passou a ser contínuo. Quando o homem estabeleceu o pensamento contínuo, o ser humano estabeleceu o pensamento contínuo, segundo André Luiz, nasceu a responsabilidade, ou seja, a consciência, em função de uma outra característica que nós assumimos como pensamento contínuo: o desdobramento do nosso espírito enquanto nosso corpo dorme. Ou seja, nós passamos a visitar o mundo espiritual. Com isso, nós conhecemos as duas dimensões: a material, que nós já vivíamos nas cavernas, coletando e caçando alimentos, e de repente o homem passa a entrar em contato com o mundo espiritual. E aí ele começa, segundo André Luiz, e a ciência também concorda com isso, ele começa a criar a ideia da morte, tanto que passa de 100 mil anos para cá enterrar seus mortos. Nós não enterrávamos os mortos antes de 100 mil anos, onde o homem ficava. O homem começa a lidar com o seu destino depois da morte, porque ele já está experimentando o mundo dos espíritos, e na sua inconsciência, em função de lidar com a morte dos outros, ele passa também a contemporizar com a sua própria morte. E aí o homem passa a ter consciência largada e nasce o sentimento de responsabilidade. A partir daqui, a nossa consciência começa a ir de encontro com as leis de Deus. Então nós estamos desenvolvendo a nossa consciência de 100 mil anos para cá, o que representa muito pouco tempo na escala do desenvolvimento biológico do nosso corpo aqui na Terra. 100 mil anos é quase nada. É tão pouco que a gente nem aprendeu ainda a pensar para falar. A gente fala para depois pensar. E de vez em quando a gente fala isso: puxa, eu não devia ter falado aqui, mas não pensei, estava de cabeça quente. 100 mil anos ainda não foi suficiente, ou não foram o suficiente para fazer a gente pensar para falar. Ainda vão ser necessários mais alguns milênios para a gente se adaptar ao pensamento antes de falar. E se nós prestarmos atenção, quando a gente fala sem pensar, a gente tira a felicidade dos outros com muita facilidade. Quando a gente fala por impulso, quando a gente fala de supetão, a gente faz muita gente infeliz, e o pior, faz gente que a gente ama infeliz. Essa é a questão, só parar para pensar, ou não falar quando está de cabeça quente. Então nasce a consciência aí, mas existe uma outra consequência, sempre. Vamos discutir isso um pouquinho ainda com o André Luiz. E aí a gente precisa fazer um exercício de imaginação. Faz de conta que isso é o planeta Terra. Ok? O nosso pensamento é traduzido, é exteriorizado através de energia, proporcional àquilo que está sendo pensado, e em que potência, em que volume. Nós temos hoje, como tínhamos quando começamos a falar e a pensar, 24 horas no dia. Pois então, dessas 24 horas no dia, quanto tempo a gente pensa positivamente? Positivamente, de acordo com o Evangelho de Jesus, com fraternidade, com boa vontade, com equilíbrio, com fé no futuro, com confiança na justiça divina, no amor do próximo. Quanto tempo das 24 horas do dia? Os espíritas, eu sei que são 24 horas por dia pensando positivamente, mas o mundo lá fora, quanto? Uns 10 minutos? 5 talvez? Consequentemente, e isso explica André Luiz para todos nós somos geradores de energia.
Consequentemente, nós enchemos o nosso planeta de energia psíquica, fruto da nossa atividade mental, psicológica. Que energia é essa que nós enchemos o nosso planeta? Negativa? Com certeza. Energia negativa, todo mundo concorda. Então, nós já podemos interpretar as coisas da seguinte forma: o homem das cavernas, ao se desdobrar do corpo físico, quando o corpo dele dormia ou quando ele desencarnava, ele ia para esta região espiritual, que nós conhecemos como umbral. E as outras religiões? Inferno. Então o homem se desdobrava ou desencarnava e ia para o umbral ou para o inferno. Ele ainda não conseguia explicar sequer a sua existência material. Imagine esse homem das cavernas andando no mundo espiritual nessa energia densa, pesada, escura, lúgubre. Ele sofria. E quando ele viu um outro ser, uma outra entidade espiritual, mesmo superior, André Luiz nos fala, se assustava e corria para o corpo. A coisa era tão difícil de ser vivenciada que quando esses espíritos desencarnavam e iam para o mundo espiritual, compatível às suas vibrações, eles corriam para tentar reencarnar novamente. Ficava então incitando os casais aqui a conceberem para que ele voltasse do mundo dos espíritos para o mundo material. Está lá na Evolução 2000. Ou seja, o homem entendeu que do outro lado, em função da energia que ele gerava, ele entendeu que tudo isso aqui era um verdadeiro inferno, porque ele não sabia lidar com aquilo, ele sofria as consequências daquele tipo de energia. E rapidamente, na sua consciência, ele carregou para o mundo dos encarnados, quando acordado, a noção de que toda a dificuldade, todo o sofrimento prejudica a sua felicidade. E até hoje a gente ainda fala, quando a coisa aperta um pouquinho, não os espíritos, claro, minha vida está no inferno. Por quê? Porque a gente, de 100 mil anos para cá, a gente está visitando o inferno e o umbral. E a gente ainda tem medo de morrer, porque tem medo de ir para o umbral. A gente não vai para o umbral, a gente volta para o umbral, que é de onde a gente saiu. É onde a gente está indo e voltando ao longo desses 100 mil anos. Por quê? Porque o que nós criamos até agora, a humanidade, ela criou um inferno, ela ainda não criou um céu. E o céu começa dentro de nós, com a mudança da consciência. Então, repetindo, nós todos achamos dificuldades aqui na Terra motivos para a infelicidade, mas em verdade é porque nós não sabemos explicar, ou não sabemos nos comportar diante daquilo. Então as crianças dão um pouquinho de trabalho, o inferno, esses capetas não dão sossego. O marido chega cheio de problema, o inferno, não tem paz. A mulher apresenta algumas questões mais difíceis para o marido, o inferno. Vem para casa para ter paz e não tem. Nós transferimos o inferno espiritual para a nossa vivência e queremos ser felizes, mas ainda não construímos o céu. Nós ainda estamos vivendo nesse inferno que nós criamos. Então o esclarecimento é a primeira motivação que nós temos para sermos felizes, porque a partir do esclarecimento que a doutrina espírita traz, somado ao Evangelho do Senhor Jesus, já nos possibilita mudar de rumo no entendimento de felicidade e infelicidade. Mas vamos continuar conversando. Vamos apagar esse ladinho. No famoso diálogo do Senhor Jesus com Nicodemos, nós encontramos um trecho interessantíssimo para nós analisarmos em função daquilo que estamos conversando hoje. Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, o Espírito sopra a vida onde ele quer. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Vamos analisar esse trechinho. Bom, se o Senhor Jesus está dizendo que o Espírito a gente não sabe de onde vem, na época, significa que ele vem de algum lugar, ou seja, ele já existe.
claro isso? Além desse espírito existir, ele sopra a vida material, ou seja, Jesus está falando da encarnação, aonde ele quer. Ora, se ele quer aquele corpo que está se formando, é porque ele está escolhendo. Ele quer aquele. Se ele está escolhendo um corpo, ele já sabe quem é o papai e a mamãe, em que vida social o papai e a mamãe vivem, quais são os irmãos que ele vai ter, se é os que nasceram, principalmente já, religião que o papai e a mamãe frequentam. Jesus estava falando para todos nós que antes de nós reencarnarmos, nós sabemos o que vamos enfrentar aqui na Terra. E é o que Allan Kardec pergunta aos Espíritos na questão 258 do Livro dos Espíritos. O Espírito sabe o tipo de vida que vai ter aqui na Terra antes de encarnar? Sim. É ele que faz o seu próprio planejamento. Começou a ficar complicado. O que leva continua o codificador, o que leva um espírito a escolher a sua vida aqui na Terra? Ele observa o que lhe falta para ser mais feliz, para aumentar o grau de felicidade. E aí ele estabelece aquilo que até já pagamos aqui, que são as provas e as expiações necessárias para que o seu espírito fique mais feliz quando retornar ao mundo dos espíritos. Continua Allan Kardec, mas não parece muito lógico alguém pedir para sofrer. É muito inteligente, porque aqui na Terra a gente está sempre querendo dar um jeito de alguém fazer pela gente. Se nós pudermos deixar para quem quer que seja fazer, a gente deixa. Se eu puder fazer amanhã, para que eu vou fazer hoje? E nós espíritas, alguns de nós já estamos correndo num erro relativo a esse tipo de raciocínio. Isso vai ficar para outra reencarnação. Não vou mexer com isso nessa vida não, vou deixar para outra. Olha que a outra já está sobrecarregada. Fica deixando mais coisas, aí a coisa complica ainda mais. Vamos voltar ao raciocínio. Os Espíritos explicam que nós, no mundo dos Espíritos, pensamos diferente daquilo que pensamos quando estamos encarnados, porque aqui o mundo da matéria nos ilude facilmente em função daquilo que a gente entende como sendo necessário, que são as coisas materiais. Nós somos seres espirituais no mundo material, e não o contrário. Então, Kardec recebe dos Espíritos que nós planejamos as nossas reencarnações e nós podemos conferir isso com o diálogo de Jesus quando podemos. Então vamos fazer um exercíciozinho de reencarnação. Imaginação, só para nós nos situarmos. Né? O Espírito adquiriu a possibilidade de reencarnar. O que é que ele precisa? Um corpo. Quem vai dar o corpo? Os pais. Os pais. Eu fico imaginando se seria fácil a gente conquistar uma mamãe para receber a gente aqui na Terra. Será que é fácil, lá no mundo dos Espíritos, que a gente se mostra tal qual a gente é? Lá não tem esse negócio. Lá a gente é uma carteira de identidade viva. Quem olha para a gente já sabe, quase sempre já conviveu com a gente. Será que é fácil a gente conquistar um pai e uma mãe para receber a gente aqui na Terra? Não é muito fácil. A gente tem que pedir, ou como diz o doutor Aguinaldo, implorar para nos receber aqui, porque as pessoas já nos conhecem de outras vidas. E aqui, quando a gente é criança ou adolescente, a gente dá falha, eu não pedi para nascer. Não pediu mesmo, implorou, de joelhos. Vamos acrescentar. Vamos só arrumar papai e mamãe. E aí entra num acordo com papai e com a mamãe. Me educa, não dá moleza para mim. Eu não sou fácil, vocês me conhecem de outras vidas. Sejam firmes, me eduquem enquanto eu for pequeno, porque quando vocês estiverem velhos e eu adulto, eu vou cuidar de vocês, vou devolver a tudo aquilo que vocês me deram. Compromisso assumido. Oi? É quase. Como é que se diz, né? Diz que a gente tem que tratar bem os filhos, porque são eles que vão escolher o asento que a gente vai morar. Escolher um bom. Olha que interessante, só a título de
raciocínio. No Brasil hoje, oficialmente, existe cerca de 3.700.000 órfãos. 3.700.000 órfãos. Por que será? Será que nas outras vidas trataram papai e mamãe com amor, com respeito, com devoção? Tirando por base o que o Senhor Jesus nos fala, que é cada um é dado segundo as suas obras, e quem ferir pela espada será ferido. Órfão hoje é aquele que não valorizou papai e mamãe, não respeitou, não socorreu, não devolveu. Vai ter que experimentar uma vida em pés, vai ter que experimentar uma vidazinha na orfandade, ser depositado numa lata de lixo, numa caixinha de sapato debaixo do colonhão, flutuando na represa, para aprender a dar valor aos papais e às mamães que têm, que lhe fizeram um favor de fornecer um corpo e de lhe dar vida aqui na terra. Essa questão precisa ser discutida. Então, quando a gente vai reencarnar, a gente tem um contrato assinado com os pais, a gente já tem em tese conhecimento de quem serão os nossos irmãos. Depois os irmãos vão crescer como a gente, vão aparecer os cunhados e as cunhadas. Potencialmente a gente já tinha noção disso. Nós vamos escolher o sexo que vamos desenvolver fisicamente aqui na Terra, já vamos saber da religião do papai e da mamãe, estabelecer a nossa, o trabalho profissional e a parte de estudos, nós também vamos dar uma delineada, e assim vamos tocando. A gente já vai saber o nível social, intelectual e moral do papai e da mamãe, dos irmãos. A gente já sabe disso tudo antes. De quem que a gente reclama mesmo aqui na Terra? São das pessoas que estão envolvidas no nosso processo reencarnatório, no nosso planejamento. Essas pessoas estão envolvidas com o nosso conhecimento e consentimento lá no mundo dos espíritos. Em tese, essas pessoas estão fazendo um favor de conviver com a gente. E a gente acha que é o contrário. E lá na frente, o item esposa. E com a esposa, a sogra. Já sabíamos, já tínhamos noção, e aqui a gente reclama, não é? Quem consegue ser feliz com uma mulher dessa, ou com um pai desse, ou com um irmão desse, ou com um filho, ou com um sobrinho, porque junto com a esposa também já se cria a noção de que vai haver filhos, e esses filhos são vinculados ao nosso passado quase sempre, ao nosso passado. E aí a gente se torna infeliz, porque encarnado a gente esquece que isso foi feito por nós, e não convém lembrar. Dá uma estudadazinha das questões 392 até 399 do Livro dos Espíritos, conhecimento do passado. Os Espíritos nos ensinam algumas coisas que convém a gente deixar o passado bem lacradinho ali, porque se fosse bom, Deus daria para a gente. E a gente tem essa mania, né? O que será que eu fiz para essa pessoa estar me tratando desse jeito? É bom não saber. Ou o que será que ela fez para me ter raiva dela? É bom não saber. Não queira saber. Porque se a gente não tem condições de perdoar com o Evangelho na mão e a doutrina espírita nos esclarecendo, imagina se a gente souber o que foi. E quem é casado sabe bem do que nós estamos falando, né? Porque qualquer brinquinho, você faz isso comigo já faz 20 anos. Você continua o mesmo desde que nós namorávamos. Isso já faz 50. Você não mudou nada desde a última reencarnação. Se a gente souber o que foi na outra vida, a gente vai ficar falando com a pessoa. Você está me perseguindo desde a outra vida. Melhor deixar isso comigo. Então, com base nisso, de quem a gente deve reclamar pela nossa infelicidade? De nós mesmos. Somos nós os artífices da nossa infelicidade. Porque esse conjunto aqui que se chama programação espiritual para uma reencarnação, nada mais é do que um conjunto de provas e expiações somado à necessidade do progresso aqui na Terra. Então a gente nasce aqui na Terra para provar, expiar e progredir. Com essas pessoas, com essas condições.
Então nós encaramos ainda o sofrimento como o homem das cavernas, entendendo que tudo não passa de um inferno. E a gente chega ao ponto de não entender a questão de tal forma, a gente não entende, que a gente, quando vê que a situação está um pouco crítica, acaba mandando as pessoas para o inferno. A gente quer repartir o nosso inferno como ela, praia como ela. E a gente deveria fazer o contrário, repartir o céu com as pessoas. Mas a gente quer repartir o inferno. E o pior é que quando a gente manda alguém para o inferno, não os espíritos. Manda logo para o meio do inferno. Que é onde está mais voltado. Manda errado. Caridade. O único responsável pela minha infelicidade, diante das informações que a doutrina espírita nos traz, é a minha própria pessoa. Tá certo? Sou eu. Se eu mudar, lei de amor, Jesus condensou a lei divina em lei de amor. Se eu não sou feliz, é porque eu estou distante da lei de amor. Consequentemente, eu preciso me aproximar da lei de amor. O amor eu pratico com o próximo, que são todas essas pessoas envolvidas no meu processo reencarnatório. O conhecimento nos dá motivação suficiente para sermos felizes. Então, essa é a primeira parte. Vamos discutir rapidamente. O relógio não para. Uma outra questão a respeito da felicidade. A nossa própria realidade. A realidade do nosso planeta. Nós atingimos, no final do ano passado, 7 bilhões de habitantes no planeta. 7 bilhões. É muita gente. Vamos lembrar da questão 132 do Livro dos Espíritos. O que se busca com a encarnação do Espírito? Qual é o objetivo buscado com a encarnação? Por que nós temos que nascer na carne? Para buscar a perfeição, ou seja, a felicidade plena. Para uns serão provas, para outros expiações. Tem uma outra função ainda na encarnação: preparar o espírito para se colocar no lugar que lhe compete na obra divina quando ele atingir a perfeição. Então, é preciso reencarnar, senão ele não atinge a perfeição. Então a questão 132 fala que nós estamos em busca da perfeição, ou seja, precisamos encarnar para atingir a felicidade completa. Pois bem, nós todos estamos aqui, 7 bilhões. Quantos tem do outro lado? Quantos tem desencarnado para reencarnar? Pela literatura espírita, a gente estima que seriam mais ou menos, exercício, 23 bilhões. Mais ou menos, né? 23 bilhões de espíritos estão lá. A grande maioria, 99%, poderíamos estimar assim, precisam reencarnar para buscar a sua própria felicidade. Ou seja, estão na fila. E eu já estou aqui. Que sou tudo que eu sou, hein? Isso muda as coisas. Eu já preciso, então, em vez de reclamar que minha vida está no inferno, eu preciso dizer que minha vida é uma bênção. E já foi possibilitado ao meu espírito reencarnar enquanto tem 23 na fila. Eu tenho que começar a ver a vida como uma bênção dada para que o meu espírito cresça, se veja livre das expiações causadas por atos insanos no passado. Então eu já preciso dar graças a Deus todo dia que está na carne, já levantar em bom humor. Obrigado, meu Deus, por estar encarnado, por esse dia que se abre à minha frente com novas oportunidades para a redenção do meu espírito. Muito obrigado. Obrigado pelo papai e pela mamãe, pelos meus irmãos, pelos meus cunhados, pelo meu marido, pela minha sogra. É começar a agradecer, é uma bênção. Essas pessoas estão fazendo um favor de conviver com a gente. Ou, como dizia Jesus, reconcilia com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Senão a tua consciência vai te colocar junto com ele novamente. E vamos imaginar que a gente não se acerta com o nosso inimigo nessa existência, mas ele melhora. E aí ele só vai reencarnar daqui 10 mil anos. A gente vai ter que esperar 10 mil anos para conviver com ele aqui na Terra.
para pagar, está melhor pagar agora. Corrigir agora. Vamos analisar a realidade do nosso planeta. Existe hoje no nosso planeta 1.750 bilhões de espíritos encarnados, ou seja, de habitantes da Terra, vivendo numa sociedade de 6.000 anos atrás. Sabe o que significa isso? 25% da população do planeta ainda vive como nós vivíamos há 6.000 anos atrás. Ou seja, em casa de pedra e de barro, com telhado de palmeira, sem nenhuma tecnologia material, sem nenhum remédio, sem nenhum hospital, sem nenhum meio de transporte, sem nada. Não é incrível isso? 25% da população mundial ainda vive assim. E eu reclamo que a vida não está boa. Será que eu vou ter que planejar uma reencarnação aqui para valorizar a vida que eu tenho? Se eu for pela parábola dos talentos, com certeza eu terei que prestar conta dos talentos que recebi no meu pacote reencarnatório. Terei que prestar, não valorizou, vai ter que dar uma reencarnadazinha aqui numa sociedade de 6.000 anos atrás, quase morando nas cavernas. E a gente já tem que refletir. Questão 779 do Livro dos Espíritos. Aqueles que progridem socorrem os atrasados. Possibilita o socorro, ou seja, quem avança olha para trás. Tem que olhar para trás. Mas a mania nossa é olhar só para frente. Principalmente no tocante às coisas materiais. A gente quer porque fulano tem. A gente quer porque fulano conseguiu. A gente quer porque... Mas a gente não olha para trás. E para trás existe 25% da terra de espíritos que são perante Deus iguais a gente mesmo. Então, em respeito a essas pessoas, em respeito a eles, eu preciso começar a ser feliz e valorizar o que eu tenho nas mãos. É falta de respeito não valorizar. Porque 1/4 da terra ainda sofre em função de não ter conquista tecnológica nenhuma. E nesse meio aí existe 1.400.000.000 de habitantes na Terra vivendo na miséria extrema. Isso é sério. É seríssimo. 1.400.000.000 de pessoas no nosso planeta vivem com menos de R$100 por mês. Para tudo. Tá? Tá? Olha, é 1.400.000.000 de espíritos. O nosso programinha reencarnatório está ruim? Será que convém a gente programar, dar uma reencarnadazinha aqui? Não precisa ir nem na África, na Somália, na Etiópia. Não. Aqui no Brasil são 16 milhões. 16 milhões de brasileiros vivem na miséria extrema. E a vida não está boa, a vida está um inferno. A gente reclama e o homem é infeliz porque até está um pouquinho mais gordo do que deveria. Conhece gente assim? Que luta contra a balança e se torna até infeliz porque está um pouquinho acima do peso? Pois bem, na nossa terra, nesse meio aqui de miséria extrema, a cada 5 segundos morre uma pessoa de fome. 1 hora de bate-papo doutrinário aqui, já desencarnaram em média 720 pessoas porque não tinham o que comer no nosso planeta. E a nossa vida está ruim. A gente abre a geladeira, só tem água. Esquece que tem geladeira, luz elétrica. Mamãe faz aquela comida, mas de novo isso, mãe. Nós que temos a possibilidade de escolher um restaurante para ir no final de semana, quando não no meio de semana. Nós que entramos no supermercado e escolhemos o que vamos levar. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso eu já comi semana passada. Vou comer isso de novo.
Uma pessoa a cada 5 segundos morre, desencarna de fome. Está ruim a vida? A nossa está ruim? Vamos refletir nisso. Em respeito a essas pessoas, eu preciso ser feliz. Eu tenho que ser feliz. Porque se eles pudessem me ver e me vissem reclamando que eu não sou feliz, eles iam falar: esse cara está louco. Com tudo isso que ele tem, com família em volta dele, comida desse jeito, roupa, casa, com luz elétrica, ar-condicionado, ventilador, televisão, LED, e não é feliz, carro na garagem, plano de saúde, e não é feliz. Eles falariam isso. 1 bilhão e 100 milhões de pessoas no nosso planeta hoje não tem água limpa para beber. Beber, matar sede. Não é para lavar carro, quintal, calçada e roupa, não. 1 bilhão e 100 milhões de espíritos encarnados no planeta não tem água limpa para beber, para matar sede. Está ruim a nossa vida? Nós que temos água em cada baixada da topografia geográfica do nosso país? Não, nós temos que mudar um pouco. Questão 779. Lembrar dos atrasados e ver o que é possível fazer. Desses 16 milhões de espíritos na miséria extrema, nós espíritas temos um vínculo para com eles. São os irmãozinhos menores do Senhor Jesus. E se nós fizermos por eles, nós estaremos fazendo para o próprio Senhor, segundo a sua própria orientação evangélica. É se olhar para trás, raciocinar. Procurem conhecer um vídeo chamado Home. É a situação atual do planeta. Mas essas informações estão disponíveis na internet. Todas elas. São oficiais. Mas a gente não quer ver isso. A gente quer ver o que eu posso conquistar mais materialmente. Como se ver livre daquela pessoa problemática que está junto de nós. Mas a gente se esquece que nós vivemos num mundo de expiações e provas. E que nós temos o dever de aliviar as nossas próprias provas e expiações pela prática da lei de amor. Então está em nossas mãos mudar. Mas está em nossa consciência. E a gente precisa pensar nisso. É felicidade hoje. A realidade nos leva a ser feliz hoje, não é amanhã. Mas nós espíritas ainda temos um outro motivo para sermos felizes. E talvez mais sério do que esses motivos que nós estudamos. Mas é a própria doutrina espírita que nos traz esse entendimento. O nosso motivo maior para sermos felizes é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. E a mão abençoada de Francisco Cândido Xavier traz essas informações ditadas por Humberto de Campos em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Se não vejamos, é a forma como o Senhor Jesus administra o desenvolvimento planetário e dos espíritos aqui vinculados. E Humberto de Campos nos conta, há mais ou menos 600 e poucos anos atrás, o Senhor Jesus resolveu fazer uma nova visita à Terra. O Senhor visita a Terra periodicamente. E ele atesta isso no Evangelho de São João. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. Outra vez. Então ele tem feito isso constantemente para acompanhar o desenvolvimento dos seus irmãozinhos menores aqui na Terra. E há quase 7 séculos atrás o Senhor resolveu fazer uma visita e, segundo as palavras de Humberto de Campos, anjos e tronos acompanharam o Senhor nessa excursão aqui na Terra. E ele foi, claro, lá na Palestina, onde ele plantou o seu evangelho de amor. E à medida em que ele ia se aproximando, ele percebeu as vibrações, naturalmente, ele percebeu as vibrações emanadas dos espíritos aqui vinculados. E claro, pela sua grandeza espiritual, no máximo ele percebeu que os seus irmãozinhos ainda não tinham evoluído quase nada em função do Evangelho. E ele chama então Veril, que é o espírito vinculado a toda a problemática social do planeta, é o espírito responsável
E disse a Relil: o panorama não se modificou. 14 séculos quase se passaram do meu evangelho e os meus irmãos ainda se matam uns aos outros e até em meu próprio nome. Não adiantou nem mesmo eu ter enviado o grande Francisco de Assis, né, que queria dizer Jesus, com a mensagem da paz, da harmonia, e os meus irmãos continuam se matando. E aí Relil tenta contemporizar, mas o Senhor é taxativo. Relil, eu não vejo outra solução senão a dor para melhorar o coração dos meus irmãozinhos. Talvez seja daí que tenha nascido o adágio popular que quem não vai pelo amor, vai pela dor. O Senhor Jesus está dizendo que quando a gente não quer mudar pela própria inteligência e consciência, a dor vai nos chamar à renovação dos nossos espíritos. E a conversa se segue e Relil convida o Senhor e toda aquela coletividade de espíritos que estava acompanhando para vir conhecer as terras novas além do grande oceano, ou seja, o que nós viríamos conhecer como as Américas. E o Senhor aceita o convite. Quando ele chega na América do Norte, ele fica extasiado com as belezas naturais, os índios e os animais convivendo em harmonia segundo os seus níveis de consciência e de integração à natureza, e dá graças a Deus por aquelas terras maravilhosas e chama Relil novamente. Relil, onde é que fica nessas terras novas o recanto planetário de onde se vê à noite o símbolo da redenção humana? Jesus estava perguntando de uma porção de terra nas Américas que poderia ser chamada de recanto planetário. Recanto significa paraíso, e que desce para ver à noite o símbolo da redenção humana, o Cruzeiro do Sul. Ah, Senhor, essas terras de doces encantos ficam mais ao sul. E aquela coletividade então segue o Senhor Jesus até a América do Sul. E aí então o Senhor fica maravilhado mais ainda por conta das belezas naturais, por conta da situação geográfica em que está aquelas terras, que são estas terras. Rende graças a Deus, levantando os braços para a constelação do Cruzeiro, e determina a Relil que reencarnasse, para possibilidade descoberta. Jesus determinou a Relil que reencarnasse, ou seja, impôs a ele a obrigatoriedade de uma reencarnação. Nós discutimos a questão 258, mas nas questões 262 e 262A, do Livro dos Espíritos, está escrito que existe um mecanismo reencarnatório compulsório. O espírito não tem escolha, porque não tem merecimento. Ele não fez por onde adquirir a possibilidade de participar da própria programação de sua vida futura. Alguém faz e ele é obrigado a cumprir. Precisamos pensar nisso. Mas o Senhor Jesus determina em Relil reencarne e possibilita, e daí o processo que todos nós conhecemos. O Brasil começa a ser socializado para implantar nas palavras do Senhor Jesus a pátria do Evangelho. Aqui ficará localizado o coração do mundo, diz Jesus a Relil. É para cá que eu vou transferir a árvore do meu Evangelho, a árvore do amor, que vai dar frutos para o mundo inteiro. Passaram-se 100 anos aproximadamente, e então o gerente, entre aspas, o espírito Ismael, que toma conta do desenvolvimento do Brasil, teve a oportunidade de uma nova audiência com o Senhor Jesus, para definir as ações para o futuro, os séculos que viriam. E o Senhor Jesus diz então para Ismael, e isso interessa de perto para todos nós, o nosso motivo maior de ser feliz por Jesus. Ismael, tem chegado aos meus ouvidos o lamento triste dos meus irmãozinhos que choram amargurados nas trevas do velho mundo por conta de suas existências escabrosas. Estão arrependidos, pedindo uma nova oportunidade. O coração deles já está amolecido. E manda meu coração que esses meus irmãozinhos tenham uma nova oportunidade de se redimirem do passado. E eu quero que você vá lá oferecer a eles essa redenção, oferecendo a oportunidade de trabalho e renovação na terra do Cruzeiro, no coração do mundo, na pátria do Evangelho. Ismael saiu pelas trevas da Europa
buscando os espíritos em sofrimento atroz, arrependidos do passado e que queriam uma nova oportunidade, pediam uma nova oportunidade em lágrimas. E lhes foi oferecido reencarnar no Brasil para implantar o Evangelho do Senhor. E muitos, mas muitos e muitos desses espíritos aceitaram. Quem são esses espíritos? Somos todos nós, vinculados às trevas do velho mundo, que o Brasil só tem 500 anos. Somos nós que recebemos do Senhor Jesus, pessoalmente, a possibilidade de reencarnar no recanto planetário, na terra de doces encantos. Não é na Sibéria de 50 graus negativos, e nem no Saara de 50 graus positivos. Não. Não é em meio aos somalianos ou nas Indochinas do nosso mundo. Não. É encarnar no recanto planetário. Para quê? Para possibilitar a implantação no mundo da lei de amor, a partir de nós mesmos. E se nós pudéssemos ou ousássemos perguntar ao Senhor Jesus, como Saulo perguntou: Senhor, o que queres que eu faça na terra de doces encantos? O Senhor talvez responderia para nós todos: simplesmente, ame. Ame a sua própria vida, você planejou ela. Ame o próximo, que faz parte da sua vida, e sem ele você não vai atingir o reino do céu. Precisamos ser felizes por Jesus, Ele está confiando em nós. Cedeu de sua misericórdia para que nós viéssemos aqui ajudá-lo a implantar a lei de amor. É por Jesus. Poderíamos assumir sonhadoramente que na nossa ficha reencarnatória tem um carimbinho lá autorizado pelo governador espiritual da terra. E estamos reclamando, não nos sentimos felizes. Falta Jesus. Com certeza falta Jesus em nossas vidas. E a lei de amor: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, ou seja, com alegria. A felicidade tem duas faces. Resumindo, ela vai nos fazer vivenciar as alegrias com equilíbrio e enfrentar as dores também com equilíbrio. Vai fazer a gente aproveitar as alegrias, porque a vida também é para isso, de uma forma equilibrada, e vai aprender o nosso espírito a vivenciar os momentos infelizes, porque é provas e expiações, este mundo de provas e expiações, com produtividade. A questão é essa. Não há momentos ou situações infelizes, são oportunidades para crescermos espiritualmente e nos tornarmos mais felizes com Jesus. Mas como até hoje, ou até a chegada do Consolador, ninguém explicava o Senhor Jesus, e só agora as vozes do céu têm falado para nós o que é o céu, é preciso somar Jesus, a personalidade ímpar de Allan Kardec, para que possamos interpretar as leis naturais, para fazer com que a nossa consciência se dilate a ponto de sermos felizes na própria dor. Porque é quando estivermos na dor que nós vamos escutar lá no íntimo de nossas almas o chamamento maior do Senhor Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou nosso humilde de coração. Encontrarei alívio para as vossas dores, porque leve o meu fardo e suave é a luz. Sempre com Jesus e Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz. Agradecemos.